Olá, amigos! O tema que vamos tratar agora é sobre a questão da impossibilidade de ser flexibilizado o adicional de periculosidade. Ora, vejam só, a CLT sempre foi clara ao tratar da autonomia individual da vontade. Tanto é que no artigo 468 está dito que a alteração unilateral é inválida e mesmo a alteração bilateral, ou seja, com a concordância do empregado, só vale se dessa alteração não decorrer prejuízo direto ou indireto para o empregado. O problema é que a Constituição Federal de 88, ela realçou o papel dos sindicatos, artigo 8º. Reconheceu a validade da negociação coletiva, artigo 7º, inciso 26. E, além disso, permitiu diversos casos de flexibilização dos direitos dos trabalhadores, desde que isso fosse feito por norma coletiva. Com tudo isso, a Constituição trouxe para o centro da discussão a questão da autonomia coletiva da vontade, em especial no que se refere ao alcance dessa autonomia coletiva da vontade, ou seja, até onde vai a possibilidade de transigir mediante norma coletiva sobre os direitos e vantagens estabelecidos em norma legal. Isso aí até hoje não está claramente delineado, quer dizer, não se sabe com precisão até onde vai esse alcance da autonomia coletiva, tudo bem? No entanto, a gente já pode apontar que dois limites já foram claramente definidos. O primeiro é, não cabe renúncia e nem transação em relação a direito que se encontre previsto na Constituição Federal. Isso consta da OJ número 30 da seção de dissídios coletivos do TST. E o segundo é, não pode a norma coletiva afastar regra que seja de proteção à saúde ou à segurança do empregado. E isso consta da OJ número 342 da SDI 1 do TST. E para nós aqui interessa, por enquanto, esse segundo dos limites, ou seja, essa questão da impossibilidade de se afastar da norma que trate da proteção à saúde ou segurança do empregado, ok? Bom, vamos lembrar, antes de mais nada, que a súmula 361 do TST, pacificando uma antiga discussão que havia, estabeleceu que o adicional de periculosidade dos eletricitários deveria incidir sobre o salário integral e não apenas de modo proporcional ao tempo de exposição, conforme os termos da Lei 7.369, que é de 1985, tá? Lei 7369/85. Por essa razão, como já havia a súmula 361 nesse sentido, causou muita estranheza quando foi aprovada a súmula 364 do mesmo TST, especialmente o item 2, que admitiu a estipulação mediante norma coletiva, vejam só, admitiu que fosse estipulado percentual inferior ao legal, que é de 30%, só para a gente lembrar. E além disso, admitiu que fosse estabelecido o pagamento proporcional ao tempo de exposição ao risco. Ora, vejam só, amigos, de uma só vez, essa súmula 364, ela admitiu a validade da norma coletiva que afastasse a aplicação do artigo 193 da CLT, que é o que prevê o adicional de 30%, e também admitiu que fosse afastada a aplicação da Lei 7369/85, porque essa lei não prevê qualquer proporcionalidade no pagamento, e a súmula admitiu que a norma coletiva trouxesse esse pagamento proporcional. Bom, ao possibilitar que a situação perigosa do empregado ficasse mais barata para o empregador, porque ele vai pagar menos se isso for ajustado em norma coletiva, a súmula claramente admitiu que fosse reduzida a proteção que a lei confere aos trabalhadores, tá? E isso viola os limites que a gente já havia comentado. Felizmente, em maio de 2011, quando reexaminou o conjunto das suas súmulas, o TST percebeu a incoerência que havia nesse item 2 da súmula 364 e decidiu cancelá-lo, e já o fez em boa hora, tá? Logo, doravante, não será mais admitida como válida a norma coletiva que reduza o percentual legal de 30% para o adicional de periculosidade ou que estipule o pagamento desse adicional de modo proporcional ao tempo de exposição. Agora veja o mais importante.
Esse entendimento deve ser aplicado inclusive para as normas coletivas que foram celebradas enquanto ainda estava vigente a antiga redação da súmula 364. E é fácil de explicar o porquê. Ora, o TST não criou qualquer direito novo. O TST apenas declarou qual seria o correto entendimento a ser dado à questão dos limites da autonomia coletiva da vontade. E nesse sentido, inclusive, recente decisão da 6ª turma do TST parece confirmar essa interpretação que acabamos de mencionar. Pois, vejam só, a 6ª turma aplicou o novo entendimento da súmula 364, ou seja, já com o cancelamento do item 2, tá? Aplicou a uma reclamação que foi ajuizada em 2005, mas que só foi julgada no TST, lá na 6ª turma, em agosto de 2011. Ou seja, toda a tramitação processual dessa ação, antes do julgamento pela 6ª turma do TST, ocorreu quando ainda estava em vigor a antiga redação da súmula 364, tá? E nem por isso deixou de ser aplicada a nova redação. E cá para nós, amigos, merece parabéns essa posição do TST, pois é sempre melhor reconhecer tardiamente um erro do que nele continuar a insistir. Por enquanto era isso. Até uma próxima oportunidade.